Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, o pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros. Autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro e segundo volume. Juntamente com Eleusa Cristina, minha esposa, editora Autografia, tá bom pessoal? Bem pessoal, eu estou muito satisfeito, feliz hoje. Tô com um novo visual, ó, carequinha. Sabe quem cortou? A esposa cortou o pelo aqui do homem. Tudo bem, pessoal? Bem, meu amado, minha amada, acabei de chegar de um cinema agora com a esposa. Fomos ver um filme que é o... sei que é lá da Dobra. Nome estranho, né? Você não vai nem entender, mas é um filme muito bom. Né? Como ver se eu coloco aí na descrição aí. Acho que uma dobra, um negócio assim. É um filme que fala sobre a ciência quântica, muito importante, que é o que já vem sendo investigado há milênios, só que hoje, no século XXI, já está com mais evidência, onde inclusive eles falam sobre desdobramento, né? Tanto do espírito como no caso físico também, apesar de que eu não acredito muito no físico não. Mas o filme fala de algo que me chamou muita atenção. Ele fala de outros mundos, ele fala do universo e mostra também, comenta algo referente a mundos habitados, né, desses outros mundos habitados. Bem, muitos sabem, conhecem a minha história, né, 2 filhos que partiram, aquilo que eu sempre falo nos vídeos, né? Um em 2013, outro em 2015, e de lá para cá eu comecei a ter arrebatamentos, que para outras religiões se dá o nome de desdobramento, outras EQM, né? Eu já me vi fora do corpo, mas lúcido, igual eu estou conversando com você, já vi umas 7 vezes, né? Mais ou menos 6 ou 7, porque contando 1, 2, 3... 4, 5, 6, umas 7 vezes. 7 vezes. E do outro lado me deparei com seres de luz, e foram muitos, não foram poucos. Eu conto, inclusive, no primeiro livro, no segundo também eu falo. Esse segundo livro aqui meu, o primeiro livro tem um PDF dele aí, em alguns vídeos, e aos pouquinhos eu vou colocando nos demais, que é muito compromisso. É muita coisa que a gente faz, fora trabalho, que eu trabalho, né? Eu sou porteiro, né? Num condomínio. E aqui nesse segundo livro, eu vou comentar um assunto hoje com vocês. Tem aqui o índice, ó. Índice. Né? Tá vendo aí? Índice. Hoje eu vou falar com vocês, mas eu queria mostrar a vocês depoimento das pessoas que leram o primeiro livro, tá? Então, vamos só ler aqui, página 31. Página 31. Depoimento dos leitores. Adriana Leite. Abra sua mente e o seu coração sem preconcepções para esta obra Entre o Céu e a Terra, idealizada pelo querido amigo Douglas Cavalcante e sua esposa Eleusa Cristina, que nos falam sobre suas experiências com a natureza da vida espiritual, após passarem por duras provas na vida. Suas descobertas lhe deram um novo estímulo quando tudo parecia terminado, renovando as suas forças deram início a um novo trabalho, quem sabe um chamado, de revelar a todos nós o que há por trás das coisas sobrenaturais para uns e naturais para outros. Então essa menina aqui, Adriana, ela não tem religião nenhuma, mas ela já foi da igreja evangélica, depois da igreja evangélica ela foi espírita, e hoje ela não é nenhuma nem outra. Hoje ela estuda e pesquisa, né? Hoje ela busca conhecimento. Como Jesus também não tinha tempo, né? Jesus vivia aqui. Então ela
ela visita, ela tem muitos amigos, só que ela estuda a fundo, faz o trabalhinho dela, faz a obra dela, ajuda o próximo, né? Ela faz o trabalho dela. Então, ela e o marido dela é um casal abençoado. Fui na casa deles, aí se relacionamos como amigos, tomei café com eles, foi uma benção, né? Então, ela fez um depoimento e nós colocamos no livro o depoimento dela, eu e minha esposa. Mas hoje eu queria comentar algo com vocês dentro da Bíblia. Vamos usar a Bíblia hoje? Que eu vi Vou tirar meu óculos. Que eu vi um relato no Facebook sobre os falsos profetas da internet, e os falsos profetas estão por aí. Então vamos lá. E vou falar do livro aqui. Por que eu estou lendo a Bíblia? Uma coisa que eu escrevi no livro que eu não tinha reparado na Bíblia. Mas aí veio essa postagem e pum, foi uma luz. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 ao 22, diz assim: Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Aí eles fazem a pergunta a Deus. Deus, Pai, Criador, como nós vamos saber de que a palavra que ele falou é verdadeira ou não? Aí Deus fala aqui, né? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Agora vamos lá, o livro Entre o Céu e a Terra. Esse é o segundo volume que eu lancei, tá? Tá aqui, ó, segundo volume. É o azul. Primeiro é o vermelho. Vamos lá. Aí tem um tema aqui, um tópico, que eu botei no livro, que a pergunta é: o mundo vai acabar? Tá aqui, ó. O mundo vai acabar? Esse era o meu pensamento, até o dia em que comecei a observar tudo ao meu redor. Procurei copiar o rei Salomão, eu escrevendo aqui, né, que eu sou escritor. Então eu escrevendo, você vai ouvindo aí. E comecei a pesquisar tudo, sempre buscando o sentido da vida neste mundo. Foi logo após eu viver minhas experiências que pensei: por que Deus destruiria o que ele mesmo criou? Ou é uma pequena parte da humanidade que quer destruir o que Deus criou? Ou é o que Deus criou? Pensei, será que Deus, que teve o maior carinho e amor de criar o Sol e a Lua para iluminar o planeta, iria de repente destruir tudo? Ou sou eu que estou imaginando coisas? E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Gênesis 1. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 16 e 18, essa passagem. Pensei, agora sou eu. Se é bom, como Deus diz, por que Deus vai destruir? Porque aqui diz: e fez os dois grandes luminar, e fez as estrelas, e viu Deus que era bom. Deus se agradou do que fez. Pensei, se é bom, por que ele vai destruir? Opa, tem alguma coisa aí. O que estão falando aí? Que o mundo vai acabar, Deus vai destruir o mundo, que vai cair isso, que vai cair aquilo, que vai ter um falso arrebatamento.
É? O arrebatamento é do espírito, não é do corpo, por isso que é falso. O verdadeiro é do espírito. E acontece todo dia. Botei tudo bem, que pode ser o homem que queira destruir. Mas então Deus vai deixar que o homem acabe com sua criação? Hã? Não. Então Deus vai destruir o homem? Não. Então qual é a solução para que a Terra continue existindo e que venha a ser renovada para melhor em todos os aspectos, inclusive de consciência espiritual? Nós, humanos de boa índole, caráter, íntegros, devemos fazer nossa parte começando pelas crianças. Vocês observaram quantos vídeos eu tenho gravado falando para investir nas crianças? Por quê? Porque é delas que começa tudo. Elas vão crescendo e vão aprendendo. Então, o que você, papai, mamãe, vovô, bisavô, bisavó, vovó, o que você está ensinando, titi é para o seu sobrinho, seu filho, sua filha, seu neto, seu bisneto? Porque ele é a nova geração de amanhã. E o que você tem feito para isso? Né? A educação é a base de uma vida melhor. Quando digo educação, falo em todos os aspectos da vida: saúde financeira, sentimental, familiar e espiritual. Bem, isso é só um pedaço do tópico, é muito grande, né? O pessoal já está me mandando depoimentos, comentários, estou gostando do livro, né? Aí eu coloco aqui, dentro desse versículo que eu li, sobre os profetas, que diz a palavra, aí eu botei aqui, vamos ver algumas pesquisas que fiz, que abalaram muita gente no passado e que estão por vir. Século I. Os primeiros cristãos esperavam a segunda vinda de Cristo na geração seguinte à sua morte. Século I. Jesus voltou? Voltou individualmente para cada um. Morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Existem vários versículos na Bíblia que deixam bem claro que a morte física é fato. O arrebatamento do espírito. Pelo amor de Deus, desperta. Sabe, pessoas dormindo. 1260. O místico italiano Joaquim de Fiore determinou que o reinado de Cristo sobre a terra começaria em 1200 e 2060. Depois do erro, seus seguidores revisaram a data para 1290 e depois para 1335. 1533, o anabatista Melchior Hoffman previu que apenas 144 mil pessoas seriam salvas na segunda vinda de Cristo, que começaria em Estrasburgo. O restante da humanidade seria consumido pelo fogo em 19 de outubro de 1533. O matemático Michael Stiefel calculou que o juízo final começaria às 8 horas desse dia, 19 de outubro de 1533, irmão, nós estamos em 2018. Eu coloquei várias estatísticas aqui, de vários e vários anos, e de anos além desse, que tem muita gente que nem sabe. Fiz uma pesquisa profunda, que eu pesquiso mesmo, eu vou a fundo. Pelo amor de Deus, pessoal, isso aqui é uma passagem. Jesus veio aqui nos ensinar o caminho. Eu sou o passo. Siga os meus passos. Eu sou o passo da frente. Ame a Deus. Ame o seu próximo. Perdoe. Quando te derem uma face, vire a outra. Ajuda. Seja íntegro. Seja honesto. Tenha um bom caráter. Não coloca gatonete na tua casa não, que você é cristão. Ou que você é um cidadão de bem. Então quem é de bem, só coloca aquilo que pode. Uma anteninha digital como é aqui na minha casa. Porque você pode, não, eu posso pagar antena a cabo. Eu ganho o suficiente para isso. Mas eu quis a digital. Mas e se eu não ganhasse, eu não colocaria também não. Como nunca coloquei. Aqui em casa, um alfinete que entre tem que ser honestamente, minha esposa sabe. Eu comprei um paletó para ir na igreja recentemente e eu falei, só vou usar esse paletó uma vez só? Não, vou usar em outras igrejas também.
Mas só que eu tenho outros paletós. Eu comprei esse específico para o casamento da irmã, da missionária Ana Roth e do pastor Gilson, amigos nossos, né? Foi na Assembleia de Deus, foi no sítio do Café Pimpinela, e eles são da Assembleia de Deus, lá em Nova Iguaçu, e nós fomos, foi a única vez que eu usei, e agora eu vou usar em outras igrejas, tá tudo bem. Então, conversando com uma irmã, a irmã chegou para mim e teve a coragem de falar assim: pastor, o senhor pode usar, o senhor usou o paletó, né? O senhor falou que agora quase não vai usar, que o senhor tem outros paletós também, que o senhor gosta mais, e o senhor só usou aquele específico que era a cor, que tinha que ser para o casamento e tal. Eu falei, mas tudo bem, eu uso ele também. Ah, não, se o senhor quiser, a irmã falou isso para mim, acredite se quiser, o senhor pode ir lá na Impecável Maré Mansa, onde o senhor comprou o paletó, e dar uma desculpa que ele não deu direito no senhor, o senhor devolve e pega outras roupas. Não fala que usou, não. Eu olhei para a irmã e falei, irmã, eu não acredito que eu estou ouvindo isso de você. Aí eu olhei sério para ela assim, irmã, tô ouvindo isso da irmã? Ela, não, desculpa, pastor, deixa para lá, desculpa. Irmã, não acredito que eu tô... Aí eu dei uma risada, tipo assim, de deboche. Eu falei, pelo amor de Deus, não acredito que eu tô ouvindo isso. Então, irmão, é isso que Deus ele quer de nós, integridade. Hoje eu vivo nas condições, por exemplo, eu estou me programando com a minha esposa fazer uma viagem, mas eu me programei porque eu não sou um cara que sou endinheirado, que tem dinheiro, não. Eu vim me programando para isso. E para fazer com a conta certa. Tá me entendendo? Se passar só um pouquinho de nada. Então é isso que eu estou falando para você. Então aqui a Bíblia diz, né, voltando para o assunto do profeta, então aqui diz em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 ao 22, foi uma postagem que eu peguei na internet, que o verdadeiro profeta ele fala e acontece. Inclusive no final de dezembro de 2016, Deus me revelou em sonho furacões, tsunamis vindo para o Rio de Janeiro, e eu não sabia a interpretação, e depois Deus usou pessoas para mim, depois falou comigo para confirmar o que as pessoas falaram. O que eu estava vendo, o que ia vir em 2017. Esses tsunamis, furacões, várias pessoas correndo, morrendo, que eu vi no sonho, eram mortes, violências, era que o Rio de Janeiro estaria entrando num trâmite de decadência, no final de 2016. Que 2017 seria horrível. Eu tive esse sonho no final de 2016. Eu olhava do alto e eu via os furacões, tsunamis, as pessoas correndo, eu só vendo. Eu só olhava aquilo como se fosse um filme. E 2017 foi um dos piores anos no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Outra revelação que Deus falou comigo foi uma semana antes do dia 23 de setembro, que falaram que ia ter arrebatamento, que ia ser o fim do mundo. E Deus falou comigo. Falou aqui, na minha mente. Porque eu converso muito com Deus e eu ouço a voz mesmo. Aquela voz maravilhosa, suave, que te traz uma paz e um amor incondicional. Diga ao meu povo, não vai acontecer nada, vai ser um dia normal. Eu gravei um vídeo, botei no Facebook, tá aí na página Vitória, página Livro Entre o Céu e a Terra. Dia 23 de setembro, e tá no YouTube também. Eu gravei uma semana antes e eu lancei o vídeo. Se eu não me engano, foi num sábado, dia 23 de setembro. Eu gravei, se eu não me engano, foi num sábado ou num domingo. Acho que foi num domingo. Quase uma semana antes. 6 dias ou 7 dias antes. Teve acho que foi mais de 9 mil, 10 mil visualização. Eu recebi comunicado, contato, pessoas de tudo quanto era lugar me procurando. Pastor, como é que o senhor sabia? Não sei o que lá. Pô, pastor, Deus usa o senhor mesmo, não sei o que lá. Eu não saio falando as coisas assim. Eu observo e converso com o papai. Eu quero a verdade. Eu pergunto. Então, o que acontece? Eu li aqui para vocês, né, no segundo livro que eu escrevi, a respeito das datas. Irmãos, não vai ver arrebatamento físico de jeito nenhum, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se todos passaram pela morte física, nós vamos passar também. Aí se Deus chegasse para mim aqui, eu vou te dar um exemplo. Se hoje se apresentasse um espírito de luz aqui, eu já saberia, porque a essência dele eu já conheço. Devido aos arrebatamentos que eu tive,
eu aprendi a interpretar. Quando você sabe que o bem está, a tua vida, você se enche de paz. Quando é luz. Se ele for trevas disfarçado de luz, é fácil tu saber. Você vai se sentir incomodado, perturbado. Quando é luz, você sente aquela paz. Você sente aquele amor incondicional. Você sente aquela harmonia no ar, aquela alegria, sabe? Você sente o ambiente maravilhoso. Quando é trevas, ele não tem como trazer luz, a não ser a aparência, mas não é a aparência que vai identificar ele. Ele vai tentar com a aparência, é a essência do que você vai estar sentindo naquele momento. Então, se aparecesse hoje um espírito das trevas aqui, ou um demônio, como alguns dizem, disfarçado de anjo de luz, vamos dizer como diz a Bíblia, então ele viesse aqui, falando assim, ó, eu sou Jesus e estou voltando, eu vim te arrebatar. Eu não ia aceitar ele aqui de jeito nenhum, e nem o que ele está falando. Ainda ia dar um conselho para ele, meu irmão, vai procurar a luz, vai se converter para a luz. Sabe por quê que eu ia falar isso? Porque só eu que vou passar, só um pequeno grupo da Terra vai ser arrebatado e não vai passar pela morte física. Então quer dizer que o restante todinho que morreu não é importante, inclusive os apóstolos, que Paulo esperou. Por isso que ele diz lá em Tessalonicenses, eu lembrei agora, né? Filipenses não, é Tessalonicenses, que ele diz para a igreja, e nós que estivermos vivos, ele pensou que ia ser arrebatado, ele e os demais apóstolos, e no entanto não foi, porque Paulo não tinha entendido bem o que era o arrebatamento, assim como ele, vários apóstolos cometeram erros, profetas, você vê N erros na Bíblia, de profetas, homens, são homens, não são homens, são espírito ou alma dentro de um corpo físico, mas aqui a terra é o processo. Já tem pessoas que estão conseguindo conectar, entendendo o que eu venho passando ao longo do tempo, o que eu vi do outro lado, percebi, nem tudo eu pude falar e nem vou falar. Dá vontade de falar. Hoje mesmo estava conversando com a minha esposa e eu falei para ela o que Deus me falou essa madrugada. Eu ia lançar um livro, que eu ia falar muita coisa. E essa madrugada eu tive um arrebatamento em espírito, e eu me encontrava com um anjo e ele falava assim, olha, o que foi mostrado a você, da mesma forma foi mostrado a Paulo, para que ele não falasse, ele colocou, vi coisas inefáveis que não convém falar. Você é a mesma coisa, não publique isso. Falei, Senhor, mas eu já estou com um livro pronto. Não é o momento. Quando chegar a hora, pode ser que eu publique ele. Tá bom, Senhor, amém. Graças a Deus que eu tenho mais 2 livros já a ponto de fechar. E vou ver se eu fecho o mais rápido possível para ver se dá tempo de lançar na Bienal. E aí o que acontece, irmãos? É dentro dessa palavra aí, né? Deuteronômio 18, 20 a 22. Esses homens aqui, ó, tudo cristão, deram datas, falaram coisas que não entendiam. Eu li aí 1533, 1200 não sei quanto, e nada disso aconteceu. Por quê? Pelo amor de Deus, todos têm que passar pela terra, o arrebatamento é do Espírito. O fim do mundo é o meu, é o seu, e a vida continua. Está chegando criança. Todo momento, eu postei hoje aí, já chegou 38 milhões de crianças. Até agora, estamos no mês de abril. Hoje é dia 11 de abril. Se eu não me engano, dia 11. Né? 11? Hoje é dia 11. Então, o que eu quero falar para você? Quero falar para você é que essas crianças estão chegando é porque são novas gerações. Os mesmos direitos que nossos bisavós tiveram, os avós, né? Nossos pais, alguns já, os pais, né? Tanto o pai como a mãe já foram, nós teremos, eu não sei até que tempo eu vou ficar. Eu creio que quando terminar tudo que eu tenho que falar e passar e cumprir aqui nessa terra, eu vou embora. Porque cada um vem com um propósito. Então a Bíblia é um quebra-cabeça e cada profeta, cada apóstolo, ele foi colocando o seu entendimento, porque ele foi tentando pescar. E de lá para cá não parou. Deus continua falando com o homem, Deus não parou de falar. Com o espírito no corpo de homem, por exemplo, eu estou como Douglas, né, nesse corpo físico. Eu percebi isso também no meu arrebatamento, quando nós estamos como alma, somos outra pessoa.
Somos alma e creio que temos outro nome lá. O processo aqui na Terra é uma coisa, lá é outra. Vamos prestar conta do que nós vivemos aqui. Então o que eu quero falar para vocês é justamente isso. O falso profeta, sabe o que o falso profeta faz? Ele quer destruir o mundo. O falso profeta, ele traz profecias para acabar com a vida. Porque se Deus, como eu falei, não tem sentido. Se Deus deu a vida e criou um projeto chamado Terra, e um projeto para a nossa alma, porque a alma não tem sexo, né? Um vem como homem e outro é como mulher. Deus não é criar esse projeto homem e mulher, Adão e Eva, que começou toda a geração, vamos pegar isso como exemplo, para ser destruído depois. Deus jamais faria isso. Então, a terra é a mesma coisa. Deus jamais construiria, teria todo o trabalho, detalhe, para fazer uma formiga. Um detalhe para preparar uma lacraia, uma lagartixa. Isso tudo é uma engenharia divina. Todo um trabalhão todo para preparar um sol, para esquentar a terra, a lua, para clarear a noite, para depois chegar e falar que vai destruir. Pelo amor de Deus, se liga, irmãos. Se liga. Cuidado com pessoas independentes da religião, tá? Até quem não tem religião, às vezes, usa a sua revolta, a sua soberba, como diz aqui. Aqui diz, ó. Esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Quer dizer, ele falou com soberba. E temos muito profeta aí, não só dentro da igreja, não. Fora da igreja está cheio aí também. A pessoa passa um problema e quer que o mundo acabe. Ela é tão egoísta que ela só pensa nela, esquece do próximo. Nem ela faria parte do reino celestial, porque lá não entra egoísmo nem soberba. Então tem que se abater, tem que descer. Nós temos que descer muito. Eu tenho que descer muito. Eu sou miserável, eu tenho que aprender. Eu sou um bobão, um fraco na fé ainda. Eu sou um idiota. Eu preciso de muita misericórdia de Deus, sabe? Eu sou pobre ainda na fé, sabe? Pobre no amor, tem que ser uma pessoa que tem que amar mais. Por mais que eu faça ainda é pouco. Então nós temos que descer e procurar fazer cada vez mais. Então o que acontece? Você ouve uma profecia de uma pessoa que vem trazer uma mensagem para tirar a esperança de uma criança, tirar a esperança de um jovem, tirar a esperança de uma família. Que profecia de Deus é essa? Que Deus é esse que ele está trazendo? Tem que acabar tudo, tem que todo mundo sair daqui, ou então sai um grupo só, outro fica aí sofrendo. Pelo amor de Deus, Deus não está nisso não. Então foi até a Mohane que colocou essa mensagem no Facebook. Eu agradeço muito a Mohane, a família Mohane, né? Que Deus abençoe vocês, porque o que eu tenho pregado, Mohane, e aos demais, eu tenho palestrado, eu tenho anunciado, é justamente para a gente viver, amar a vida, lutar por essas crianças, lutar pela vida, tá me entendendo? Pedir a Deus discernimento para saber discernir a palavra dele, sabe? Tem muita gente confundindo a palavra aí e leva para o outro lado ruim, e não está percebendo que está indo para o buraco das trevas, e não sabe que está trazendo para o lado deles os demônios, o espírito das trevas, ou energia negativa, cada um dá um nome. Como eu não falo só para uma religião, falo para todas, né? E até quem não tem religião. Então, pelo amor de Deus, pregue e viva o amor. Vamos plantar o amor, pessoal. Vamos ajudar-se mais uns aos outros. Aqui, ó, onde eu moro, tem um grupo aqui chamado Luluzinha. São 4 esposas. Simone, Lourinha, Simone Leite, Simone Cruz, Simone Leite, Eliane, acho que é Albuquerque, né? E minha esposa, Eleusa Cristina. A Eleusa, minha esposa, ela tem a mente aberta. Ela é evangélica porque vive os evangelhos. Não é evangélico porque vai à igreja, não. É evangélico porque vive os evangelhos. E está aprendendo como eu. Temos que aprender muito ainda. Já Eliane não participa de lugar nenhum. Simone Cruz já é espírita, se envolve no espiritismo.
Simone Leite é evangélica, mas as 4 se dão super bem. Uma respeita a outra, sabe o que fala, o que não fala. Entre elas tem um grupo delas, só elas 4, uma coisa legal. Fazem entre elas brincadeiras, passeios, aí, às vezes une nós, os esposos, né? Cada um tem uma visão diferente também. E é algo assim, muito bonito, tá me entendendo? Nick! E é algo assim muito bonito, tá me entendendo? Então, o que acontece? Então nós não podemos deixar com que essas coisas venham nos abalar, com que essas coisas venham destruir aquilo que nós construímos. Às vezes você construiu, lutou para construir uma família, ter filhos, ou ter netos, está chegando os netos aí dos filhos, e de repente vai destruir com uma palavra dizendo: o mundo está acabando, se entrega mesmo. Não faz faculdade não estuda não. Aí vê alguns países, como no outro dia eu estava falando com um amigo meu, sobre a China, um país onde a maioria é budista da China, mas eles estão crescendo e estão dominando vários lugares do mundo. Enquanto muitos aí estão muito no fanatismo, na alienação, eles estão crescendo. E eles fazem tudo com ordem e decência. Por quê? Porque eles têm a mente e olham 360 graus. Entenderam, isso aqui é uma passagem. Vou viver minha vida, vou investir, vou lutar pelo meu país. São patriotas e procuram se ajudar uns aos outros. Um chinês, quando chega da China para o Brasil, os demais aqui ajudam ele, da colônia dele. Abrir uma pastelaria, um restaurante e assim por diante. E nós, brasileiros? Tá me entendendo, meu amado, minha amada? Então é essa mensagem que eu quero passar para vocês. Que vocês venham investir no amor, que não venham ouvir esses falsos profetas, como diz em Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 20 ao 22. Pessoas que dizem coisas que não são condizentes e vai vivendo a vida. Olhe sempre para o nascimento de criança. Enquanto estiver nascendo criança, é sinal que Deus está falando. Eu sempre falo isso. Novas gerações estão chegando aí. Tem um amigo meu chamado Oscar que ele fala: o mundo é uma roda gigante. As coisas apertam, as fases ficam ruins, as aflições vêm, mas a vida continua assim mesmo. E Jesus falou que nós tivéssemos bom ânimo, porque as aflições viriam. Então, meu amado, minha amada, o importante é você investir no amor. O amor é tudo. Ele é a fonte de tudo. Mesmo que você faça pouco, nem que você ajude ali um mendigo na rua que pedir às vezes: me ajuda, paga um lanche, vai lá, espera um pouquinho, compra o lanche, você já está ajudando, já está abençoando. Tá bom, meu amado? Tá bom, minha amada? Que Deus abençoe vocês, tá? Coloca isso no coração. Estou recebendo comentários de tudo que é lugar, tá? Lugares aí, tudo que é lugar que tu possa imaginar. Do Japão eu recebi comentário um dia desses, Estados Unidos, do Nordeste, então, em São Paulo, estão vindo muitas perguntas para mim. E tá aí o número do WhatsApp, é 21 986 31 6630, tá? Página no Facebook, Livro Entre o Céu e a Terra, e página Projeto Vitória Cristina, tá? E página, canal no YouTube, Douglas Cavalcante, onde estou vestido de branco. Então, procure se aperfeiçoar dia por dia, pense positivo, tá? Tenha a mente de Cristo, com todas aquelas aflições, perturbações e perseguição em cima dele, era como se nada daquilo tivesse acontecido. Ele enfrentou aquilo tudo e lutou para ser o modelo, para ser o exemplo para cada um de nós. E agora faça a sua parte, tá? Se aperfeiçoe. Se é soberbo, vai tirando essa soberba. Se é ignorante, vai diminuindo a ignorância, vai melhorando dia por dia. Se é orgulhoso demais para coisas que não convém, vai melhorando, vai tirando. Vai chegar um dia que você vai estar completo e abençoado e abençoada. Tá bom? Um forte abraço aí para todas as famílias. Que Deus abençoe, a vida continua, tá bom? Nossos filhos estão lá, cumpriram a missão deles. Além dos filhos está quem nós amamos, por exemplo, um meu irmão que eu amo muito,
O pastor Paulo Antônio está lá também. Eu sempre estava com meu irmão Paulo, sempre estava visitando ele, a gente estava sempre se encontrando. Meu pai, né? Irmã Lourdes, né? Irmã Rosalina e um grande amigo aqui, vizinho, né? Muitos já se foram, né? Nós fizemos a nossa parte, né? E eles fizeram a deles. E chegou a hora deles primeiro que a nossa. Mas um dia nós vamos também. A questão é, quando você for, o que você tem para apresentar do outro lado? O que você tem para prestar conta? Né? Não tem como tirar 10, mas pelo menos 6, 7. Vamos tentar tirar essa nota. Se esforçar pelo menos para tirar um 6, um 7, né? Para poder entrar na porta, no paraíso, como o filme que nós vimos hoje, eu e minha esposa. E foi uma lição de vida também. E nós temos, se Deus está nos direcionando a esses filmes, sempre mostrando a luz e as trevas. E mostrando várias experiências em filmes que nós estamos vendo também, só que de outros nomes, cada um tem um nome. Nós já vimos umas que foi arrebatamento e vimos outras experiências que se dá o nome de desdobramento, que no caso é IQM, né? Experiências fora do corpo também. Então que Deus abençoe a todos. Foi um prazer falar com vocês. Um forte abraço, pessoal. Shalom Adonai.